Oi, pessoal. Apesar de aparentemente a gente estar vivendo um tempo onde existe uma grande disseminação do conhecimento e da informação, na verdade isso não está ocorrendo da maneira como deveria ser. Por quê? Porque esse conhecimento ele não está sendo disseminado de maneira altruísta e sim de maneira egoísta. O que a gente percebe é que essas informações elas vão sendo manipuladas, talvez, eu não diga intencionalmente, mas elas vão sendo transmitidas dessa maneira, para quê? Porque a fonte que gera essas informações, ela sente a necessidade egóica de existir, ela sente a necessidade egóica de ter poder sobre as massas, poder de informação e assim por diante. Eu vejo absurdos sendo divulgados por aí, coisas do tipo uma colisão entre Júpiter e Saturno, ou aqueles canais ligados à astrologia, onde a gente vê o canal pensando assim, qual vai ser a desgraça que essa pessoa vai falar hoje? Porque afinal, né, tudo que é dito sempre tem um ar alarmista, com a ideia de nos deixar medrosos, assustados e prender a nossa atenção para que a gente fique a todo momento vendo aquelas notícias que estão sendo transmitidas. Sabe, se a gente for perceber, né, isso daí acaba sendo uma maneira de manipular as pessoas através do medo, através da dúvida e até mesmo através da ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido verdadeiro, que significa aquilo que nós verdadeiramente ignoramos. Essas pessoas, elas sempre vêm com uma conversa do tipo assim, eu tenho um conhecimento que você não tem. Eu tenho uma informação que você não tem. Mais tarde, quando você estudar, quando você souber, quando você chegar no mesmo patamar que eu, você vai compreender melhor o que eu estou falando. Enquanto isso, cala a boca e faça o que eu digo. É mais ou menos por aí, sabe? Nas entrelinhas, a gente percebe bastante essas coisas. A gente vê nos grupos de astrologia, por exemplo, né, as pessoas falando assim, é quadratura de Marte com Plutão. Sabe, para vocês terem uma ideia, a cada 6 meses Marte faz um aspecto tenso com Plutão. Isso não significa que a gente vai ter uma guerra a cada 6 meses. Em relação à pandemia, a gente viu falas do tipo, em poucos meses haveriam milhões de pessoas mortas só no Brasil. Sabe, essa coisa alarmista que a gente viveu. E agora, com essa questão da guerra, a gente percebe que a mesma coisa está acontecendo. Essas questões, vai haver guerra, estamos na iminência da destruição do mundo. Sabe, essa história de iminência da destruição do mundo, de fim de mundo, é uma coisa muito antiga. Vocês devem ter visto aqui na abertura que eu postei uma notícia do final do século XIX, alertando a humanidade que o mundo iria acabar. Essas pessoas que se dizem detentoras do conhecimento, na verdade elas vão criar uma atmosfera, criar um aura em torno de si, para que a gente acredite que eles são aquelas pessoas capazes de nos orientar, porque a gente jamais vai atingir aquele comportamento, aquela atitude, aquele conhecimento que ele faz questão de exibir ou de insinuar que tem. E quando a gente é dominado pelo medo, pela insegurança, a gente acaba elegendo uma pessoa dessas como se fosse uma espécie de pai, como se fosse uma espécie de tutor, e aí, sem perceber, a gente vai caindo na infantilidade. O passo seguinte disso vai ser a gente começar a defender essas ideias com unhas e dentes, e depois a gente começar a entrar em conflito com aqueles que se opõem a essa ideia, como sendo os grandes inimigos da evolução, os grandes inimigos da sociedade, os grandes inimigos do conhecimento e assim por diante. Isso me lembra muito uma questão que eu observei aqui nos tempos que eu tinha bastante cachorros, a questão dos cachorros mais assustados. Os cachorros mais assustados são aqueles que latem primeiro. E quando eles latem primeiro, todos os outros cachorros vão ver o que acontece e muitas vezes eles acabam ficando tão nervosos ou acabam ficando tão excitados que começam a entrar em conflito entre si. Agora, o que é interessante? O que é interessante é que o dono da casa, ele sabe que enquanto os cachorros estão dessa maneira, ele está protegido, porque nesse estado o ladrão não entra. Com a informação acaba acontecendo a mesma coisa. Com o conhecimento acaba acontecendo a mesma coisa. E os detentores do conhecimento, os detentores da informação, que acabam sendo os políticos, acabam sendo os empresários, acabam sendo os religiosos,
É interessante para eles manterem a matilha sempre assustada, e sempre excitada, e sempre raivosa, ou sempre em conflito, porque aí eles têm certeza que a sua posição e a sua segurança está assegurada. Esse poder político, empresarial, religioso, vai acabar tomando conta dos meios de comunicação exatamente para nos manter nesse estágio semelhante aos cachorros que eu tinha aqui em casa. Isso acontece exatamente porque existe um peso muito grande em relação aos 3 circuitos neurais inferiores na nossa formação. E é interessante a gente compreender como que eles funcionam, para que a gente possa compreender como que é a maneira da gente não se deixar escravizar, da gente não se deixar levar por essas pessoas, por esses grupos e por esses meios de comunicação. Quando a gente fala em primeiro circuito neural, a gente está falando em relação à grande maioria da humanidade. Ela existe apenas em função da própria sobrevivência. E por conta disso, ela acaba se submetendo a todos os tipos de poderes. A situação de fragilidade acaba nos infantilizando, e desse modo os poderosos acabam fazendo tudo aquilo que eles pretendem em termos do exercício da sua influência sobre nós. O que acaba sendo interessante dentro desse circuito é que existe uma programação muito primitiva, onde eu digo assim: eu defendo aquele que me alimenta. Eu defendo ele com unhas e dentes, porque ele é meu pai, ele é meu protetor, minha vida depende disso. Então essas pessoas elas vão começar a defender aqueles que dão não só o alimento físico, mas também o alimento em termos de informação, o alimento em termos de espiritualidade que eles acreditam. Esse estado mais primitivo, que é o nosso estado de biossobrevivência, vai nos tornar completamente vulneráveis à ação das pessoas que pensam e agem dessa maneira, das pessoas que têm intuito de dominar as massas. E aí vão surgir aqueles pensamentos do tipo: essa é a vontade de Deus, essa é a vontade da lei, essa é a vontade daquilo que a gente imagina superior, ou daquilo que a gente imagina como sendo a representação do poder agindo nesse plano. E assim a gente acaba estruturando as nossas convicções. Quando a gente chega então no segundo passo, no segundo circuito, a gente vai lutar para manter as nossas convicções. Porque tudo aquilo que acaba sendo contrário àquilo que nós acreditamos, acaba sendo visto como sendo uma grande ameaça. E se aquilo passa a ser uma ameaça, aquilo interfere na nossa questão de sobrevivência. Lembre-se, né? Por quê? Porque eu preciso daquelas crenças, eu preciso daqueles valores, eu preciso daquele alimento para poder continuar existindo. E aí nessa fase vão surgir as militâncias de todos os tipos, os grupos opositores de todos os tipos, que vocês percebem que é exatamente o momento que nós estamos vivendo em termos de sociedade. Esse acirramento muito grande que está acontecendo, na verdade apenas está nos mostrando o nível no qual a grande maioria da humanidade está inserida. O terceiro circuito é o circuito daqueles que detêm as leis. Então são os empresários que vão determinar as regras da empresa, são os políticos que vão legislar as leis do país, são os religiosos que vão nos dizer o que é certo e o que é errado, o que vão nos dizer daquilo que depende a salvação da nossa alma. Vocês percebem? É tudo a mesma coisa. Eu tenho poder e eu me coloco como aquele que deve dizer para você aquilo que você deve ou aquilo que você não deve fazer. Isso tanto no plano objetivo, quanto no plano subjetivo, quanto no plano espiritual. O exemplo de uma empresa é bastante, acho que rico para que a gente possa entender. Enquanto uma empresa ela está próspera e ela está indo bem, na verdade deveria de todo mundo estar feliz, mas não é o que acontece. Eles acabam sempre impondo metas, colocando as pessoas umas contra as outras, sempre aqueles boatos de que as coisas vão ficar ruins, exatamente para que todo mundo fique com medo de perder o emprego e acabe se submetendo, acabe se sujeitando às condições que vão ficando cada vez piores. E quanto piores vão ficando essas condições, mais essas pessoas elas vão se submetendo a isso, elas vão se sujeitando, porque elas têm o medo de perder aquele emprego, e sempre vão ver aquela frase: lá fora a coisa está muito pior, aí está ruim, mas pelo menos você tem isso.
Sabe, esse exemplo acaba sendo muito interessante em relação a todos os aspectos da nossa vida, porque é exatamente dessa maneira que aquilo que a gente chama estrutura de poder age em relação a todos nós. Ela vai nos tornando submisso, nos ameaçando em relação à nossa própria sobrevivência. Volto a dizer, essa sobrevivência pode ser tanto no plano físico, quanto no plano emocional e quanto no plano espiritual. Mas para isso, eles têm que ser detentores de algum tipo de conhecimento, de algum tipo de poder inatingível, inacessível a todos nós, para que realmente a gente acabe se submetendo a isso. Eu vejo com muito pesar a maneira como esse tipo de pensamento acabou se disseminando em todos os setores da sociedade. E essa estrutura de poder é uma estrutura extremamente egóica de terceiro circuito, e dá para a gente perceber nitidamente que a gente está vivendo um momento em que a questão da equidade da humanidade ela está assim muito exacerbada, e a gente percebe isso principalmente nos canais de YouTube, nos meios de comunicação, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Em termos de astrologia, eu vejo verdadeiros absurdos sendo disseminados, sendo ditos por aí, porém colocados dentro de uma linguagem complexa, extremamente técnica, exatamente para que as pessoas não compreendam e exatamente para que as pessoas acreditem que aquela pessoa que está dando aquela notícia é uma pessoa com conhecimento notável em relação àquele assunto. Nós estamos vivendo um momento interessante onde a informação ela pode ser manipulada de tal maneira a justificar qualquer coisa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente corre o sério risco de acabar sendo engolido, de acabar sendo contaminado por ela. A informação ela vem como se fosse uma serpente se enrolando em torno de nós e lentamente nos causando uma espécie de asfixia cerebral, onde a gente, teoricamente, a gente perde a capacidade de raciocínio e a gente passa a acreditar em tudo aquilo que ela está nos impondo. Mais do que nunca, nesse momento evolutivo, nos está sendo pedido bom senso. Senão a gente acaba sendo engolido por regras e regras e regras. Eu vejo em todos os lugares, a gente está vivendo um momento assim, regra para isso, regra para aquilo, regra para o outro. Sabe, todo mundo tem que seguir regras. Até fritar ovo acabou tendo suas regras. E a gente vê os vídeos nos canais assim, tudo aquilo que até hoje você acreditou que era verdade não é mais. Sabe, quanto mais se levantar esse tipo de questão para nos colocar assim no sentido inferiores, olha, até hoje eu fiz alguma coisa errada e não sabia, sabe? Vocês percebem, a gente está sendo o tempo todo bombardeado dentro de tudo isso, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso acaba fazendo com que a gente se enfraqueça, isso acaba fazendo com que a gente se infantilize, isso acaba fazendo com que a gente acabe sendo rebaixado, de certo modo, às nossas condições mais instintivas como almas, quando na verdade o grande processo de evolução deve estar acima de tudo isso. E o que é interessante é que a mídia está nos predispondo a esse comportamento. Por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados por ela o tempo todo. Sem a gente perceber, ainda que de modo inconsciente, vão sendo implantados em nós essas sementes do medo, da dúvida, que vão fazer exatamente com que, com que a gente se torne vulnerável e com que a gente se torne prisioneiro, seja lá do grupo que for. Aí vocês me dirão, como que a gente sai disso então, né? A questão da saída é bastante simples. Primeiro, é a gente perceber o quanto essa atitude, ou essa maneira de ser do mundo que nos é imposta, acaba fazendo com que a gente assuma essa posição de dependência, essa posição, eu diria até, de escravos do sistema. Escravos de uma ideia, escravos de um ideal que se diz espiritual. Mas que, na verdade, se a gente for ver, está interessado em questões políticas, em questões empresariais. Quando a gente começa a perceber isso, no meu entender, já é o começo do despertar. Aí a gente diz o seguinte, mas como que eu vou lutar contra isso? Se eu for lutar contra isso, na verdade eu caio no segundo circuito, que é o circuito da luta, o circuito da oposição direta e coisas desse tipo.
E na verdade não é desse jeito que a gente vai resolver essa questão. A gente vai resolver essa questão procurando neutralizar a polaridade que existe dentro de nós, procurando nos observar, procurando perceber exatamente onde que tudo isso funciona, onde que tudo isso nos pega, procurando entender a porta de entrada que existe dentro de cada um de nós, que permite com que isso acabe entrando. Isso acaba desenvolvendo um grande conflito interno, mas a gente precisa observar. A gente precisa observar e não se envolver com os lados, e assim a gente acaba aprendendo muito a respeito de tudo isso. Esse é o simbolismo do Buda, meditando debaixo da árvore, enquanto literalmente o pau está comendo do lado de fora, e ele procurando manter a quietude, procurando manter a serenidade dentro de si. O nosso caminho é exatamente o mesmo. Isso não quer dizer que eu vá fugir da mídia, eu vá fugir das notícias, eu vá fugir de tudo do mundo em geral, mas, de um certo modo, desenvolver em mim o bom senso para saber filtrar aquilo que é real daquilo que não é real, aquilo que é fantasioso daquilo que não é fantasioso, aquilo que é construtivo daquilo que é destrutivo. As pessoas vão tomando partido, e conforme elas vão tomando partido, elas vão divulgando nas redes sociais um lado contra o outro. Sabe, pessoal, esse jogo não vai levar a nada. Esse jogo vai apenas nos manter, que nem os cachorros aqui de casa, latindo, enquanto aquelas pessoas que estão lá em cima se mantêm seguras nos seus postos. Porém, a partir do momento em que a gente silenciar, a partir do momento em que a gente se voltar para dentro de nós, a partir do momento em que a gente cultivar a cautela, cultivar a serenidade, a gente tem uma capacidade enorme de fazer uma grande transformação em relação a tudo. Um exemplo bastante rico em relação a esse trabalho ou esse tipo de comportamento é aquele que nos foi deixado por Gandhi por ocasião da independência da Índia. O Gandhi pregava o não agir, a não ação. E o que acabou acontecendo, foi que os poderosos acabaram se perdendo, acabaram se confundindo, porque eles começaram a sentir que eles não tinham mais o poder sobre as pessoas. A não ação, em determinados momentos, acaba sendo uma arma poderosíssima. Sabe, quando eu digo não ação, não é ficar sentado, existe um trabalho interno muito grande para a gente cair nesse estado, mas simplesmente a não ação no sentido da gente não ficar replicando ideias, replicando santinhos, replicando ideologias, sabe? É vídeo do candidato que eu gosto, ou vídeo do candidato que eu não gosto, ridicularizando, não importa. Mas é o tempo todo replicando, replicando, replicando. O tempo todo mantendo essa atitude dos cachorros latindo. E já está no momento em que a humanidade ela precisa dar um grande salto e ela precisa entender como que isso funciona. E esse momento chama-se voltar para si, esse momento chama-se serenidade, esse momento chama-se neutralização das oposições dentro de cada um de nós. Quando a gente conseguir agir dessa maneira, aí sim a semente do plano búdico, ela já vai estar começando a despertar, começando a germinar dentro de cada um de nós. E assim, através da paz e da quietude, haverá uma grande transformação dentro de nós. E essa grande transformação dentro de nós se espalhará pelo mundo, assim como ocorre com um frasco de perfume quando ele é desarrolhado. Então nós começaremos a ver as estruturas do poder, as estruturas religiosas, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é egóico, desmoronar, nos levando a um momento talvez difícil, onde a mentira e a verdade se confundem, mas porém extremamente necessário, porque é só a partir dos escombros de tudo isso que já não serve mais é que nós teremos condições de edificar realmente um mundo melhor, baseado nos verdadeiros valores interiores, que a gente poderia aí dizer que são aqueles relativos ou vindos da Agartha, mas que na verdade representa o momento em que o homem está em comunhão com seu Deus interior, ele está vivendo a sua realidade interior e por conta disso não se deixa manipular pelas especulações e por esses fatores do mundo externo.
porque para que a gente possa atingir a divindade, a gente precisa aprender, primeiro, a ser neutro como ela. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Vamos que vamos, mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e até a próxima.